Boa tarde, bem-vindos a mais uma Volta do Rossio, da Rádio Despertar, segundas-feiras às 15, repetição 10 da noite, também com repetição aos sábados às 4 da tarde. É assim, a Volta do Rossio, o programa de grande entrevista desta rádio que semanalmente está consigo. Já sabem, de resto, esta semana convidei para conversar comigo o Pedro Soeiro. O Pedro é um extremocense por adoção, atualmente lidera um projeto jornalístico online chamado Ardina do Alentejo. Começou com um blog, mas disso iremos falar também ao longo da emissão, até porque comemora 3 anos de existência esse espaço dirigido pelo Pedro na internet. O Pedro é também uma das vozes, das primeiras vozes da Rádio Despertar, e é também, Pedro, boa tarde, bem-vindo à nossa rádio. Penso que o posso dizer, não é? Com toda a segurança. Penso que é também para ti um gosto grande cada vez que voltas aqui a estes microfones, e este é mais um pretexto para tal. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Zé. Boa tarde também a todos quantos estão nos 94,5 da Despertar. Realmente é verdade, podes mesmo dizer que é a nossa rádio, também é um bocadinho minha, tenho um carinho muito especial por esta casa. E efetivamente tudo começou nesta casa. A minha paixão pelo jornalismo e pela rádio começou nesta casa, e efetivamente passem os anos que passarem, e quando se diz que o bichinho fica, é verdade, porque podemos não vir cá todos os dias, podemos já não fazer programa, podemos vir cá esporadicamente, mas o bichinho está cá, e a paixão por esta casa está sem dúvida dentro de mim. Eu comecei por dizer que és um extremocense por adoção, porque a tua terra, posso dizer que é Vila Franca de Xira, ou não? A terra que me viu nascer é Vila Franca de Xira, sem dúvida, mas a terra pelo qual tenho um carinho especial. Vivi lá grandes momentos. A minha infância até aos 13 anos foi lá. Tenho gratas recordações daquela terra, tenho uma paixão por aquela terra, mas a minha terra agora, e envolvidos 30 anos de estar a viver em Estremoz, a minha terra é Estremoz, e sou de veras apaixonado por esta terra. Costumo dizer que gosto demais desta terra, e esta terra não me viu nascer, mas adoro Estremoz, adoro as suas gentes, adoro a gastronomia, adoro o património. Temos muita coisa boa, apesar de também termos algumas coisas más, porque nem todas as terras são perfeitas, mas gosto muito desta terra e defendo-a muito mesmo, porque além de me terem acolhido bem, é o sítio onde me sinto bem, é o sítio onde quis fazer vida. Por vicissitudes da vida vim parar a Estremoz, e espero não sair de cá. Onde é que os ribatejanos e os alentejanos são parecidos? Se é que são parecidos? Os alentejanos e os ribatejanos são parecidos no modo de receber, no modo de conviver, mas têm muitas diferenças. Os alentejanos são um povo que recebe extraordinariamente bem. Eu posso dizer que eu, enquanto alentejano, entre aspas, nós recebemos bem demais. As portas estão sempre abertas. É rara aquela pessoa que diz que vem ao Alentejo e que não é bem recebido e que não é bem tratado. Os ribatejanos têm o mesmo condão de saber receber, mas têm sempre uma perna lá mais atrás. Há sempre uma desconfiança do que é que aí vem, se a coisa irá correr bem ou não, mas a forma de receber é idêntica. Dão também tudo aquilo que têm para dar, mas não de uma forma tão aberta, tão legítima, tão espontânea como os alentejanos o fazem. Sentes-te em casa, ainda assim, quando vais até Vila Franca, ou não? Já não vou a Vila Franca há alguns anos. Não vou desde o falecimento do meu pai. Voltei lá depois disso uma ou duas vezes. Não vou já há alguns anos, mas tenho lá família, tenho lá pessoas que me são queridas, tenho lá colegas da escola, e esta história das redes sociais, e se há coisa boa que as redes sociais têm,
É isso. Ainda hoje convivo nas redes sociais e falo com vários colegas meus que andaram comigo à escola, alguns que não vejo há mais de 30 anos, mas continuamos a falar, continuamos a conversar. Sinto que se um dia voltar a Vila Franca, nem que seja para aquelas tradicionais reuniões dos antigos alunos de uma escola qualquer, sinto e sei, e pelo que tenho também convivido com eles nas redes sociais, que serei bem recebido e que estarei ainda em casa e que há lá cantinhos daquela terra que tem uma dimensão diferente da de Estremoz, tem uma vida também diferente da de Estremoz, também é como que um dormitório de Lisboa, está numa grande zona, mas sinto que serei bem recebido. Pões-te a pensar às vezes no que é que seria a tua vida se nunca tivesses de lá saído. Estaríamos aqui a falar de uma maneira completamente diferente, se é que estaríamos a falar, não é? Mas às vezes já pensaste que a tua vida poderia ser completamente diferente quando mudamos de cidade, quando somos muito jovens, o nosso destino também muda, não é? Pensas nisso ou isso nunca te passou pela cabeça? Não, penso porque vejo que, e ainda recentemente, é curioso porque ainda recentemente tive esta conversa à porta do teatro com os meus colegas de serviço. Tive esta conversa porque aquilo que eu vivi quando cheguei a Vila Franca, quando cheguei a Estremoz, com 13 anos, embora já conhecesse a cidade, aquilo que me foi oferecido e as ofertas que havia para os jovens são coisas que em Vila Franca não havia, porque o meio é completamente diferente, o meio onde as pessoas vivem, as ofertas são completamente diferentes, porque tu aqui, quando chegas a Estremoz nos 13 anos, tens, e não quer dizer que em Vila Franca não haja, mas aqui em Estremoz tens o desporto, tens a rádio, tens os centros paroquiais, tens os grupos de jovens, e era a oferta que havia. Em Vila Franca era completamente diferente. Não quer dizer que não haja o Vila Franquense, enquanto clube de futebol e de hóquei em patins e de várias outras modalidades, não quer dizer que não haja a paróquia e os grupos de jovens e os centros paroquiais, mas a oferta de outras coisas não tão benéficas como estas que referi podiam claramente ter virado o rumo da minha vida e podiam claramente ter virado aquilo que sou hoje. Para te dar um exemplo que não será dos mais felizes, mas de todos aqueles com quem andei à escola, na escola São João de Deus, em Vila Franca de Xira, há há uma pessoa que já cá não está, vicissitudes da vida, os caminhos do mal o levaram, situação que não quer dizer que eu seguisse, mas a oferta desse tipo de caminho, a oferta que havia em Vila Franca é completamente diferente daquela que há em Estremoz, e o caminho podia ter sido efetivamente outro. Pedro, há pouco disseste que gostas demais da tua terra, que consideras hoje Estremoz, disseste isso mesmo quando começámos a emissão. O que é gostar demais da sua terra? É defender esta terra muito, muito mesmo. O gostar demais podia ser um habitante de Estremoz, daqueles habitantes normalíssimos em que aconteceu um jogo de futebol, foi porque aconteceu um jogo de futebol, aconteceu uma feira dos saldos ou uma cozinha dos Galhões, porque aconteceu, porque a Câmara resolveu organizar. Acontecem várias outras atividades e eu podia ser daqueles que ou ia ou não ia, ou via. Não, sou daqueles que defende a Cozinha dos Galhões, defende a FIAP, defende tudo aquilo que se faz nesta terra, e acho que se poderia fazer-se muito mais. Mas também sou daqueles que, quando dizem que não se passa cá nada, não é bem assim. Passa-se cá muita coisa, todos os fins de semana há atividades, todos os fins de semana se passa cá qualquer coisa, que as pessoas não vão, ou que as pessoas não tenham conhecimento delas, ou que não se interessem por elas,
já é outra coisa. Por isso é que eu digo que defendo demais esta terra, porque tudo aquilo que se faz nesta terra eu acho que é bem feito e que deveria ter outra projeção e outra defesa até mesmo de todos aqueles que são extremocenses e extremocenses que nasceram cá. Há pouco falavas, então, que tudo começou aqui na rádio. Lembras-te da primeira vez que entraste? Eu não posso dizer aqui, porque este é um estúdio mais recente, se bem que já tem alguns anos, mas tudo começou contigo noutro local. Tudo começou na rua Serpa Pinto, nos antigos estúdios da Despertar. Mas tudo começou efetivamente na Rua de São Pedro, uma rua bem perto da Rua de Orguengues, em que eu, a Sandra Nunes, a Ana Pires e a Ana Coimbra, que fizeram ainda parte desta casa, quando foi morar para a Rua de São Pedro a Ana Basaloco, nós como que víamos na Ana Basaloco uma estrela, porque ela fazia programa de rádio, ela apresentava espetáculos, ela era como que uma estrela para nós. Quando ela ali chegou, nós tínhamos 13, 14 anos, 15, começámos com um rádio pequenino, começámos a fazer as emissões do Colar de Pérolas na rua de São Pedro. Quando há um dia em que, sem nós nos apercebermos, nós estamos a fazer uma emissão fictícia do Colar de Pérolas e passa a Ana Basaloco, que ficou muito surpreendida com o facto de nós estarmos a brincar à rádio e a brincar ao Colar de Pérolas, e que nos convidou para virmos primeiramente assistir a umas emissões do Colar de Pérolas. Era técnico na altura da Ana, o João Paulo Garcia. Nós viemos assistir. Depois do assistirmos, surgiu a oportunidade de virmos a colaborar com ela em termos de técnica, em termos de telefonistas e de anotação. Pronto, e a partir daí ficámos. Isto é um mundo fascinante. Eu fiquei, depois a vida levou-me a sair da rádio. A Sandra ficou até hoje, mas foi assim que tudo começou. Lembro-me muito bem isso, lembro-me, porque tremia que nem varas verdes, de um dia em que a Ana Basaloco não pôde ir fazer programa. E eu fazia a parte da técnica. Ela não pôde ir fazer programa e telefonou a dizer: olha, Pedro, eu não posso ir, tens tu fazer o programa. Como que uma bomba caiu ali e eu tremia que nem varas verdes. Lembro-me de me sentar em frente ao micro, de terminar o bloco de publicidade, de ligar o micro e dizer: boa tarde, hoje é sábado, este é o Colar de Pérolas. E foi a única coisa que disse até às 3 da tarde. Depois foi passar música e às 3 da tarde despedi-me dos ouvintes, desliguei o micro e fugi literalmente. O que é que a rádio nos traz, Pedro? A rádio traz-nos essencialmente companhia. É uma companhia grande. Nós, se nos sentarmos no nosso carro e formos conduzir, a primeira coisa que ligamos ou que sintonizamos é, pelo menos eu falo por mim, é a rádio. Nós poderemos estar em vários sítios do país, mas a rádio traz-nos aquela companhia. A rádio é, pelo menos para mim, é um bichinho onde se pode ter música, ter informação, ter boa conversa. É como que um mundo que a internet ajuda, as televisões ajudam, possivelmente até vieram tirar alguma audiência e alguns dos ouvintes da rádio, mas o mundo do rádio é uma coisa fantástica, porque dá-nos tudo, tem tudo o que é bom para que um órgão de comunicação social efetivamente deve ter. Pedro, e tu passaste por tudo aquilo que há para passar na rádio, em termos não só de... falaste há pouco da notação, da técnica. Hoje é uma coisa que já não existe, porque já não é necessário, os meios técnicos e tecnológicos fizeram com que não fosse necessário que isso acontecesse. Há outros cargos, mas certo é que fizeste um pouco tudo na rádio, desde informação, desde passatempos, desde programa normal de música e também relatos de futebol e de hóquei patins. Tens feito um pouco tudo na rádio.
és tu que és polivalente ou é a rádio que nos obriga a ser polivalente? É um bocadinho das duas. Sou eu que sou um bocadinho polivalente e gosto, se calhar não faço tudo a 100%, nem tudo na perfeição, porque a perfeição é inalcançável, mas sou eu que sou polivalente e gosto de fazer um bocadinho tudo. E também a rádio e o amor, o carinho que tenho por esta casa na altura obrigava-me a fazer isso, porque eu queria que esta rádio chegasse onde as outras chegavam, e se as outras nos ofereciam relatos de hóquei, relatos de futebol, havendo em Estremoz hóquei e futebol, porque é que não se há de fazer? Se as outras tinham transmissões em direto e faziam reportagens, porque é que a Rádio Despertar não haveria de fazer? Se era necessário angariar publicidade ou se era necessário ficar na técnica, se havia um programa sábado das 10 à meia-noite em que ninguém vinha fazer, se havia uma hora vaga domingo das 3 às 4 e era necessário alguém vir fazer, eu normalmente disponibilizava-me para isso, porque gosto muito desta casa, e também essa parte de querer que esta casa evolua e cresça e chegue onde as outras também chegam, obrigava-me a isso, obrigava-me a essa polivalência, obrigava-me a fazer esses serviços quase todos. Já voltamos, primeira pausa na nossa conversa. Hoje a conversa com o Pedro Soares na tarde da Rádio Despertar, para quem nos está a ouvir na emissão de segunda-feira à tarde. Já sabem que há repetição às 10 da noite de hoje e no próximo sábado às 4. Já voltamos, até já. Estamos de volta no nosso À Volta do Rossio, o programa de grande entrevista desta rádio, para hoje recebermos alguém que podemos dizer que é da casa também, o Pedro Soares. O motivo principal é o seu Ardina do Alentejo, um site de notícias, publicação online de informação que começou aqui em Estremoz, abrange também todo o Alentejo em termos de informação e completa 3 anos no dia, por esta altura. Ele já me vai dizer quando exatamente, e por isso convidámos o Pedro para conversar. Mas o Pedro, como sabem também, é um homem da casa. Tudo começou aqui na nossa Rádio Despertar, como de resto já ouvimos. Pedro, esse teu gosto pelas notícias, pelo jornalismo, podemos assim dizer, também foi influência da rádio ou apareceu de outra forma qualquer? Não, também foi influência da rádio, porque chegou-se a uma altura em que era diretor de informação desta casa, o Sr. Francisco Brás, e a Alice Godinho fazia também a parte da informação. E chegou-se a uma altura em que os blocos noticiosos da Rádio Despertar sofreram uma alteração em termos de horários. Houve ali uma fase em que se passou a ter notícias de hora a hora, quando antes não existiam. E nessa altura, eu já, através do Instituto Português da Juventude, ou através do Centro de Emprego, estava ligado à rádio, e nessa altura o Sr. Francisco Brás perguntou-me se haveria alguma possibilidade de nós conseguirmos coordenar a informação, eu e a Alice Godinho. Não tinha esse bichinho da informação, quer dizer, lia jornais, mas lia a Bola e o Record, via televisão, mas quando chegava à parte do telejornal, se calhar era das coisas que menos ligava na televisão.
a partir desse momento, porque a busca pela informação e a busca pelas notícias através dos jornais que nos chegavam à redação na altura, despertou-me o gosto pelo jornalismo, porque quem pensa que, e agora é mais fácil do que há uns anos atrás, mas quem pensa que a informação é chegar e esperar que, nesta altura, nos caiam os mails e que é só transcrever aquilo que nos chega, não, é bem diferente. E na altura era bem diferente, porque o que havia eram os jornais e era o recorte dos jornais. A internet não tinha a pujança que tem agora. Na altura eram os jornais e a televisão, e era aí que a gente íamos buscar as informações para podermos divulgar, para além daquelas que aconteciam em Estremoz e que nós fazíamos a reportagem. O jornalismo começou por aí. Quantos anos tinhas nessa altura, mais ou menos? Nessa altura tinha 18 anos, 17, portanto eu entro nesta casa ainda antes de fazer os 18 anos, portanto tinha 17, 18 anos nessa altura. E tinhas noção da responsabilidade que era dizer notícias na rádio ou não? Tive essa noção através do Sr. Francisco Brás, que não era fácil e que era, se calhar, um dos pontos fortes desta casa, e era onde não se poderia errar nem uma vírgula, quanto mais numa informação. E depois tive essa noção quando fomos fazer uma reportagem, que já não consigo agora precisar qual, e quando nós pensamos que estamos sentados a um micro e que estão 20, 30, 40, 50 pessoas do outro lado a ouvir-nos, não é bem assim. O panorama é muito mais vasto do que aquilo que a gente pensava na altura. E quando se faz uma notícia e depois tens o feedback, quando na rua te dizem para ouvir aquela reportagem, aquilo correu muito bem, estava muito bem feito. Só soube daquilo porque eu vi na rádio. Houve aquela situação e fui ver porque ouvi na rádio. Era porque a informação era bem feita e tinha um impacto diferente daquele que a gente pensava. E realmente pode-se tornar num pau de dois bicos a informação. Porque as pessoas, sempre foi assim, antes ainda mais, digo eu, mas sempre houve a ideia de que aquilo que as pessoas ouviam na rádio confiavam bastante, não era? Eu ouvi na rádio, e é porque exatamente, é assim, nem sequer punham em dúvida se era verdade ou não. Noutros órgãos de comunicação, noutras plataformas, às vezes as pessoas ainda tinham algumas dúvidas, mas na rádio as pessoas confiavam, e penso que confiam ainda muito. Vocês nessa altura tinham essa percepção, tinham essa noção também? Não? Tínhamos a noção de que tudo aquilo que nós aqui disséssemos era do mais fiável possível para quem estava lá do outro lado. Poderíamos pensar que a informação ou a notícia que iríamos dar era uma notícia banal, de uma exposição, de um concerto, de um festival de música, mas era uma situação fidedigna. Quem estava do outro lado ao ouvir que a informação era aquela era a informação, mesmo que depois, nas conversas de café ou noutra situação qualquer, lhe dissessem mas isso não é bem assim. Não, é porque eu ouvi na rádio. E se eu ouvi na rádio, é verdade. É porque é verdade. Pedro, entretanto, a tua vida foi também por outros caminhos. A rádio, os jornais, o jornalismo ao fim e ao cabo, foi sendo também um hobby que tu tens tido, umas vezes remunerado, outras vezes nem por isso. Tens pena de não teres feito a tua carreira só, eu não digo agora só na rádio, porque há outras plataformas, a tua carreira profissional no jornalismo? Tenho pena, essencialmente porque é uma paixão. Gosto muito do jornalismo. Dá-nos outra. Não é que a minha vida profissional e aquela que tenho atualmente, não é que não me dê a abertura para falar com outras pessoas e conhecer outras realidades. Dá-me também essa abertura. Mas o jornalismo é um mundo à parte. Poderemos, desde que nos inseramos bem no meio,
conhecemos outras pessoas, conhecemos outras realidades, vivenciamos outros mundos que outras profissões efetivamente não nos poderão dar. Tenho pena de... Não é a pena de... Quando me perguntam qual é a tua profissão, e eu digo, sou funcionário público, estou no Teatro Bernardo em Ribeiro, não tenho pena de dizer, sou o jornalista Pedro Soeiro. Não. De longe tenho essa pena de não ter no cartão de cidadão, entre aspas, a profissão de jornalista. Tenho pena por isso que referi anteriormente. Tenho pena por não conhecer por dentro, 100%, 24 horas por dia, o jornalismo e a informação e outras pessoas, e poder vivenciar todas as atividades para as quais somos convidados, todas as notícias, todas as reportagens, mas isso também é humanamente impossível para quem é jornalista. E eu não fujo à regra. Tento para mais outra profissão. Mas tenho, de facto, pena de não ser jornalista profissionalmente, porque realmente o jornalismo é uma paixão. Pedro, entretanto passaste por jornais locais, um deles também estiveste na Fundação. O que é que isso difere em termos de trabalhar na rádio, de fazer informação na rádio? É fácil depois passares da rádio para o papel ou não? Ou foi fácil para ti ou não? É fácil. Eu acho que no papel... Como é que é de explicar? Na rádio tu dizes a notícia, tu dás a notícia e a notícia está dada. Tu até podes, depois às 15 horas, repetires a mesma informação, e se às 14 dissestes que o concerto ou que a exposição era às 14h30, mas às 15 horas já disseste que era às 15, houve ali um erro, houve um lapso, mas que a coisa passa porque é momentânea a notícia. Nos jornais é completamente diferente. Se tu escreveres um texto e colocares lá um erro, e olhando para a periodicidade dos jornais na nossa terra, esse erro está lá 15 dias. E eu acho que aí é que muda muito o jornalismo na rádio com o jornalismo nos jornais, e até mesmo com a informação online. Na rádio é naquele momento, é naquela altura. O direto pode-se fazer, o erro pode acontecer naquela altura, mas pode ser facilmente corrigido. No instante seguinte tu podes corrigir o erro da informação. E nos jornais não. Nos jornais, entre aspas, metes o pé na poça e o pé está na poça durante 15 dias, que é até que saia outro jornal, em que tu possas colocar lá a caixinha preta a dizer errou. É aí que eu acho que há a grande diferença do jornalismo. O passar da rádio para os jornais, aqui a informação é quase que sem rede, e nos jornais dá-te tempo para tu escreves e depois lês, e se calhar não era isto que eu queria dizer, se calhar não vou dizer assim para não melindrar alguém. Dá-te ali uma margem de manobra em que tu possas andar para trás e para a frente com a notícia, embora a informação seja aquela, está lá. O modo como tu a podes dizer, o modo como tu a podes escrever, é que é completamente diferente. O facto de ou trabalharmos, neste caso, na nossa terra, em órgãos de comunicação da nossa terra, expõe-nos também para, nesse caso, coisas boas e coisas más, ou não, Pedro? A 100%. A 100%. Aqui, e falando de ti, tu és a cara, és o rosto da informação da rádio. Acontece aqui alguma coisa relacionada com a informação que não correu bem, vêm ter contigo. Mas se correr bem, também vêm ter contigo. Mas são capazes de vir mais vezes ter contigo porque correu mal do que porque correu bem. Porque é mais fácil dizer mal e criticar do que dizer bem e apoiar. E quer seja nos jornais, quer seja na rádio, o facto de estarmos numa terra tão pequena,
não é tão pequena assim, mas numa terra em que nós nos conhecemos todos uns aos outros, torna-nos muito mais expostos. Tem coisas boas, porque podem-te oferecer a publicidade, podem ir ter contigo para teres mais publicidade, divulga lá isto, a gente mete o logotipo no cartaz e divulga lá. Então, tem essas coisas todas boas. Mas depois também tem o reverso da medalha. Não, isso não era assim, não é assim como tu escreveste e vêm logo ter contigo. Porque se for no Correio da Manhã, ou na TSF, ou no Jornal de Notícias, não estou a ver ninguém, salvo raras exceções, não estou a ver ninguém no Porto ou em Lisboa do comum mortal a telefonar para a TSF ou para o Jornal de Notícias ou para o Correio da Manhã a dizer que não é assim. Enquanto que aqui estamos expostos porque somos, entre aspas, quem fez a notícia, quem escreveu a notícia, e toda a gente nos conhece, sabem onde é que nos vão encontrar, sabem como é fácil encontrar o José Lameiras, o Pedro Soeiro, o Jorge Pereira, efetivamente quem trabalha na informação nesta terra. Isso trava, de alguma forma, às vezes o trabalho, ou não? Trava, pode, como te digo, há informação em que te pode abrir portas e pode facilitar, porque conheces as pessoas conhecem-te a ti e é fácil. Mas noutro teor pode travar muito a informação porque te conhecem, porque sabem quem és e a informação pode ficar, entre aspas, entre aquelas quatro paredes porque não querem que saia daquelas quatro paredes, porque não podemos divulgar ou não podemos falar porque está ali ou o Zé Lameiras, ou o Pedro Soeiro, ou o Jorge Pereira, e a informação pode ser travada nesse aspecto. Pedro, mais uma pausa na nossa conversa, na segunda parte. Já voltamos para a terceira. Até já. Estamos de volta, o nosso À Volta do Rossio desta segunda-feira, 29 de janeiro de 2018. Meus amigos, boa tarde, só agora chegaram. Estamos mais uma vez no programa de grande entrevista desta rádio. Vai para o ar às segundas-feiras às 15, repetição às 10 da noite, também com repetição aos sábados às 4 horas da tarde. Connosco hoje um homem da casa, Pedro Soeiro. Tudo começou aqui nesta rádio. Hoje o Pedro é o grande mentor do Ardina do Alentejo, um site, uma publicação online de notícias sediada aqui na cidade de Estremoz, mas com informações de todo o Alentejo e não só, e assinalar 3 anos de existência. Esse foi o mote para convidarmos o Pedro para esta entrevista e vamos, Pedro, olhar para o Ardina do Alentejo há 3 anos, mas outros se lembrarão na altura dos blogs, na altura que os blogs ferviam e de que maneira. Havia um que era o Estremoz Soeiro, acabou por se transformar neste Ardina, mas o Estremoz Soeiro era um blog que marcava então a atualidade também da blogosfera extremocense. Isto antes das redes sociais, os blogs é que marcavam pontos. Para já, Pedro, quiseste porquê fazer um blog? É essa a tua veia da informação, a tua veia de querer mudar as coisas, de querer dar opinião, às vezes também sobre certas situações. O que é que te fez na altura fazer esse teu blog? Foi essencialmente o querer informar e o querer divulgar aquilo que se passava na cidade de Estremoz. Na altura os blogs estavam na moda, estavam em voga, era muito mais fácil ter um blog e iniciar a atividade através de um blog do que fundar um jornal ou criar uma rádio. Ali era muito mais fácil poderes informar. O Estremoz Soeiro tinha a particularidade de, além de ter essa veia da informação, tinha o espaço da minha opinião, se calhar que nem sempre, mas isso são todas as opiniões, nem sempre agradam a 100% a quem lê, mas era um bocadinho como o meu jornal, a minha rádio, era o blog, era o Estremoz Soeiro, que
que dava a informação, alguma que recolhia, outra que as pessoas me enviavam, as associações, as coletividades enviavam, e era com prazer que divulgava. Foi um bocado pelo gosto do jornalismo que iniciei o blog. E depois a passagem para uma coisa mais séria, a Ardina do Alentejo. A passagem para o Ardina do Alentejo acontece numa fase em que os blogs, muito por culpa das redes sociais, caíram em desuso. As pessoas raramente agora visitam um blog, e surgiu um pouco também porque aqui em Estremoz e na nossa zona não havia um portal de informação onde fosse possível ter todas as informações que saíam na hora. Há os sites das rádios, havia e continua a haver os sites de publicações de outros concelhos, mas aqui na nossa terra não havia, à exceção do site da rádio e do site do Brados. Entretanto, surgiu aquela oportunidade de transformar o blog, porque o blog os blogs, na generalidade, estavam efetivamente a cair em desuso, e houve também uma altura em que o blog cresceu em número de visitas. E o blog, ao ter crescido em número de visitas, obrigava a que a plataforma fosse alterada para poder suportar não só a quantidade de informação que era colocada, mas também o número de visitas que o blog tinha. E, entretanto, também um pouco influenciado nesta passagem para o site pelo Ivo Moreira, resolvi fazer o site, porque também abria, e aqui não podemos ser hipócritas, abriria a possibilidade de vir dali e ter no site uma outra fonte de rendimento, porque efetivamente, em termos de publicidade, foram vários os contactos que tive em termos de publicidade para publicidade no blog, que não podem ter publicidade. Claro. Com a situação do site, com a criação do site, abriu-se essa porta, efetivamente, para que o site tivesse publicidade, vir dali outra fonte de rendimento, não é que tenha enriquecido com o site, porque efetivamente continua a conduzir a mesma carrinha que conduzia aqui há 3 anos atrás, quando o site foi criado. Não é por ali que enriqueço, mas é uma mais-valia, porque o site tem custos, é uma mais-valia ter passado para o site, mesmo por causa dessa situação da publicidade. Mas a passagem efetiva é porque as visitas estavam a aumentar e o grafismo tinha de ser diferente, e daí ter surgido o site. E tiraste a palavra Estremoz, de Estremoz Soeiro, e passaste a colocar Alentejo, a Ardina do Alentejo. É também o assumir de que essa tua publicação na internet deixou de olhar só para Estremoz e passou a olhar para o Alentejo, foi isso? Sim, foi também por aí, porque efetivamente no blog, no Estremoz Soeiro, e o próprio nome limitava um pouco a informação que tu divulgavas, e atualmente não, porque há uma linkagem direta ao site, mas se nós formos visitar o Estremoz Soeiro, são raras as publicações informativas que saíram do âmbito de Estremoz e do seu concelho. Ao ser Ardina do Alentejo, abre-se também as portas e abre a página para que se possa falar de outros concelhos, possa-se falar da região, desta vasta região do país, que tem muito para oferecer, que tem muita atividade, tem iniciativas tremendas e que possam ser divulgadas. E essa parte da passagem, do retirar do nome Estremoz e colocar o Alentejo,
passa um bocado por aí para poder divulgar todas as informações que nos chegam e que acontecem nesta região do país. São 3 anos da Ardina do Alentejo. Na rádio não nos é possível ao minuto perceber quantas pessoas nos estão a ouvir. Os jornais também não se consegue saber exatamente quantas pessoas leem um jornal. Sabe-se quantas compram, mas não se sabe quantas leem. A internet traz-nos uma monitorização mais rigorosa. Pedro, os resultados do Ardina do Alentejo, aqui falo naturalmente só em nível de visitantes, são aqueles que tu esperavas que fossem? São menos que tu esperavas que fossem ao fim de 3 anos? Ou são mais do que aquilo que tu esperavas que fossem? Superou largamente as minhas expectativas, porque a internet realmente traz essa monitorização. Quando tu tens um blog e tu também tiveste o teu blog e sabes quantas pessoas iam visitar o teu blog e tu depois passas para um site que tem não só a monitorização em termos de leitura de cada notícia, peça a peça, tens todo o acesso a uma plataforma através do Google que te dá os visitantes em tempo real, quantas pessoas abriram aquela página, quantas pessoas foram só à página e não abriram notícia nenhuma. É sem dúvida muito mais do que aquilo que estava à espera, porque efetivamente tens notícias em que tu chegas e a mesma pessoa vai 1, 2, 3 vezes, porque até isso a internet e o Google conseguem monitorizar, mas depois tens situações em que tu metes uma notícia e essa notícia tem um boom numa hora, 2 horas e tem visualizações que tu nunca conseguirias alcançar no blog se tivesses lá um mês inteiro aquela mesma notícia e tinhas que somar os dias todos. Efetivamente superou largamente as minhas expectativas e acho que, e nota-se também através dessa monitorização, porque sabemos até de onde é que nos estão a ver, acho que essa alteração e essa retirada do nome de Estremoz para Alentejo, quando fazes uma busca Alentejo Notícias, o Ardina do Alentejo aparece-te no Google. Portanto, isso obriga-te também a que tenhas mais visualizações, a que sejas mais visto por outras pessoas que se calhar nunca vieram a Estremoz, nem sequer conhecem o projeto. Pedro, e essa monitorização que conseguimos fazer, ou que se consegue fazer num site, faz também com que depois as notícias que tu escolhes para meter na tua plataforma sejam deste ou daquele âmbito, com este ou aquele tema, mais... porque, naturalmente, quando nós damos uma notícia... Neste caso, quando tu colocas uma notícia, consegues mais ou menos perceber se aquela notícia vai ter muitas visualizações ou não. Não é? Temas mais polémicos, temas mais partilhados nas redes sociais, que também hoje tem isso. Essa leitura que tu faz depois com que a tua escolha a nível de informação vá de encontro àquilo que as pessoas de facto querem, ou vais colocando aquilo que achas que deve ser notícia e pronto? Há essa escolha. O Ardina do Alentejo tem um problema grande. Tem um problema grande que é a falta de tempo do Pedro para colocar notícias e para colocar todas as informações que chegam e todas as informações que há. E efetivamente, no tempo que tenho para colocar as notícias no site, não coloco todas as notícias que queria, nem de perto nem de longe. Mas quando estou a colocar as notícias, faço essa escolha, porque sei que efetivamente uma notícia e tenha a notícia o valor que tiver, mas sei efetivamente que a informação de que vai haver uma exposição na Galeria Municipal de Dom Dinis, ou de que a cientista extremocense Rita Guerreiro foi mais uma vez condecorada, sei qual é que vai ter impacto e sei qual é que vai ter partilhas e sei qual é que vai dar visualizações. Não é que a notícia da exposição da Galeria Municipal de Dom Dinis não tenha que ser divulgada, e porque tem que ser divulgada. Claro. Mas, se não for divulgada na terça-feira, é na quarta, porque as exposições normalmente até estão 2 meses em sala.
É o mesmo caso do cinema. Posso não divulgar o cinema naquela noite, mas posso divulgar na noite a seguir ou no dia a seguir. Agora, aquela notícia, quer seja lembrei-me agora do caso da Rita Carreiro ter sido condecorada, mas de um acidente, de um incêndio, entre aspas, das desgraças, e aí tem que ser muito, muito sincero e muito, muito honesto, são aquelas que mais visualizações têm. O acidente pode acontecer no concelho, fora do concelho, o incêndio pode ser no concelho ou fora do concelho, pode ser no Alentejo. São essas notícias que têm mais visualizações. É claro que quando estou a preparar-me para colocar as notícias e quando estou a preparar-me para fazer a inserção das notícias e quando tenho 3, 4, 5 notícias para colocar, faço efetivamente essa escolha. Não quer dizer que as outras depois não entrem. Pode acontecer até, efetivamente, porque depois passa o timing, e sabes que a informação tem o seu timing, e há muita informação que não entra, não só porque naquela altura o Pedro não teve tempo, ou porque o timing efetivamente passou. Se não houvesse redes sociais, sites como o teu de informação, teriam mais dificuldade em afirmar-se? Sim, sem dúvida, acho que sim. As redes sociais, como já referimos há bocadinho, têm muita coisa má, porque têm, mas também têm muita coisa boa. E efetivamente os Tremores Soeiro, na altura, e para termos um termo de comparação, 1.100, 1.200 pessoas visitariam os Tremores Soeiro. Agora, com a criação das redes sociais e com toda a abertura, e falo em especial do Facebook, com toda a abertura que o Facebook tem, efetivamente eu, ao colocar uma notícia, e porque eles são 4.506 hoje de manhã, aquela notícia vai chegar a 4.506 pessoas, que são os seguidores do Ardina do Alentejo. Se efetivamente esses 4.506 a vão abrir, ou vão ver, isso já é outra questão. Mas que as redes sociais deram um impacto e deram uma visibilidade aos sites e aos portais de informação diferente do que tinham na altura, sem dúvida, porque porque sou um apaixonado do jornalismo, eu aqui há uns anos atrás, se não houvesse as redes sociais, não conheceria nem metade dos sites e dos portais de informação que há, porque efetivamente há muitos, mas aqui há uns anos atrás, sem as redes sociais, eles até já existiam, alguns já existiam, mas não tinha conhecimento que eles existiam, a não ser pessoas ligadas ao meio ou pessoas da terra de onde estão sediados. Muito bem, Pedro, vamos fazer mais uma pausa. Esta é a última, depois voltamos para a última parte da nossa entrevista de hoje, com o Pedro Soares no À Volta do Rossio, aos 3 anos do Ardina do Alentejo. Já voltamos. Estamos de volta na última parte desta emissão do nosso À Volta do Rossio desta semana, com o Pedro Soares, um extremocense por adoção, responsável do site de notícias online Ardina do Alentejo, que assinala por esta altura 3 anos de existência. Estamos a conversar com o Pedro, também ao fim e ao cabo um homem da casa, um homem da rádio, e que também tudo começou para ele no que toca a esta atividade aqui precisamente na nossa Rádio Despertar. Pedro, vamos para a última parte da nossa conversa. Em relação aos conteúdos, em relação àquilo que o Ardina do Alentejo hoje em dia tem, e os nossos ouvintes que não conhecem, agora com certeza irão ter vontade de conhecer, o que é que era isto que tu tinhas previsto para o Ardina do Alentejo? Há 3 anos atrás pensavas que era isto que terias, a oferta que terias em termos de secções, em termos de notícias, de acompanhamento, de opinião, era isso que tu querias para o teu Ardina, ou foi uma publicação que se foi moldando ao longo dos tempos? Efetivamente era isto que queria.
As secções foram definidas quando foi formado o site e quando foi feito o design gráfico do site. As secções foram definidas com o Ivo e eram aquelas secções que tinham de estar presentes. Em termos de opinião, eram aqueles cronistas que eu queria ter comigo. Tu, o Luís Parente, o António Serrano e a Helena Chouriço. Acontece que nunca, há 3 anos atrás, se me dissessem assim, há um deputado da Assembleia da República que vai escrever no teu site. Sim, está bem. E efetivamente ele está lá e deixo aqui o meu agradecimento a vocês e também ao António Costa da Silva, ressalvando aqui que só escreve o deputado do PSD porque o deputado à Assembleia da República do PCP e o deputado do PS não aceitaram o convite. Pronto, são atitudes que ficam com quem as pratica. Mas, voltando à tua pergunta, era aquilo que eu queria, eram aquelas secções. Se me perguntares se a quantidade de publicações era aquela que tu esperavas, não esperava mais. Eu esperava publicar notícias todos os dias. Mas, efetivamente, a minha vida profissional não é o Ardina. E a minha vida profissional, muitas das vezes, não me permite publicar informações todos os dias. Posso dizer que hoje é o 3º dia em que não há uma notícia no Ardina. E isso custa-me muito. Custa-me muito porque não foi para isso que fundei o Ardina. Eu fundei o Ardina para informar as pessoas, para divulgar as atividades. E, efetivamente, muitas das vezes não sou capaz de o fazer. Mas há de haver dias, e já aconteceu, e vai certamente voltar a acontecer, há de haver dias e semanas ininterruptas em que as notícias chegam lá e a informação está lá. E feedback, Pedro, que tens? Pessoas conhecidas, pessoas não conhecidas, positivos, negativos, sentes o impacto que a tua publicação tem ou não? Sim, sinto o impacto que a publicação tem e o facto curioso é que uma das últimas vezes em que isso aconteceu, tu também estavas presente num sábado de manhã em que não houve o treino de patinagem dos miúdos no pavilhão municipal de Estremoz devido à umidade que estava no pavilhão e que efetivamente fica no piso que proíbe que os miúdos façam patinagem. Houve um dos pais que disse, também porque eu lá estava, um dos pais que disse que temos de dizer à Ardina para vir aqui fazer uma reportagem. E é esse feedback que é muito positivo e é esse feedback que eu gosto que aconteça e serei hipócrita se disser que não me dá gozo, dá-me muito gozo, fico muito contente que isso aconteça. Mas também tem o outro lado, também tem a outra parte negativa, porque tu dás a informação saiu, a informação é fidedigna e disso gabe-me de não colocar lá mentiras. A informação é aquela. Também te vêm dizer, lá não devias ter dito aquilo, ou não devias ter publicado aquilo, ou aquilo não é bem assim. Mas a informação está lá. Tem os dois lados. Tem o bom e tem o mau, e efetivamente tenho sentido mais positivamente do que negativamente o impacto que o Ardina do Alentejo tem. Tens algum projeto para o futuro, para o Ardina, ou... E sendo um site, sendo uma publicação online, a mudança vai surgindo sempre que assim justificares, acrescentar coisas ou retirar coisas serão sempre fruto daquilo que vai acontecendo. Há as duas situações. Pode efetivamente
conforme estivermos na atualidade, as secções vão sendo alteradas, vão sendo inseridas e posteriormente retiradas. E estou-me a lembrar agora da situação das eleições, em que tivemos uma secção em que estavam os resultados todos, estavam as declarações, estavam os debates que aconteceram aqui na Rádio Despertar, estavam lá todos. Efetivamente, depois, passado algum tempo em que a visita a essa secção deixa de ser de ter o impacto e deixa de ter o número que nós desejamos, essa secção é retirada. Estou-me a lembrar desse caso. O futuro reserva uma cara nova, Posso aqui adiantar que era para ter sido agora, nesta altura em que o site faz 3 anos, porque acho que fazia todo o sentido. São 3 anos em que a imagem é sempre a mesma. Queria dar uma nova roupagem ao site, mas efetivamente eu não sei fazer. Coloco lá as informações, meto as fotografias. O Ivo Moreira é que o sabe fazer e está a tratar dessa parte, possivelmente antes da realização, antes de haver a FIAP, será lançada a nova cara do site. Os cronistas serão os mesmos, os conteúdos, as secções serão exatamente as mesmas. Vamos mudar um pouco o aspecto do site, embora o conteúdo e tudo aquilo que se faz atualmente esteja lá na íntegra. Pedro, começámos esta entrevista na primeira parte por falar e por dizeres que Estremoz passa-se ou acontece de facto muita coisa e que as pessoas às vezes não têm bem essa noção. Vamos já para a parte final da nossa entrevista. Dizer que tu, atualmente, a tua função, és funcionário público, estás no Teatro Bernardo de Ribeiros, onde a cultura de facto existe. Por isso mesmo também tens noção da cultura que existe em Estremoz. O teu emprego atualmente permite-te isso e permite também conviver com muita gente e perceber muita coisa. Sim, sem dúvida, porque se não estivesse no Teatro Bernardo Ribeiro e se não estivesse ligado ao Gabinete de Comunicação e Imagem da Câmara Municipal de Estremoz, se calhar não saberia nem da missa à metade. Mas efetivamente passa-se muita coisa em Estremoz, há muita cultura em Estremoz, há muita coisa para ser vista, para ser ouvida. Efetivamente temos uma série de atividades no Teatro Bernardo Ribeiro e não só, que de facto faz-me conhecer essa parte da cultura e faz-me saber que existem essas atividades todas e saber também e ter contacto também com outras realidades, com outras gentes. Eu nem no jornalismo, nem em termos do serviço que estou a fazer atualmente, em termos de som e de luzes, sou um autodidata, não tenho curso absolutamente nenhum. E o facto de, não só no jornalismo, conviver com outras pessoas, mas também na parte da minha profissão, conviver com técnicos de som brutais, que fazem coisas inimagináveis como a mesa de mistura, com técnicos de luzes fantásticos, que fazem ter o dom de saber que se colocarem o projetor virado para aquele lado e com aquela intensidade e com aquela luz, que a cena funciona maravilhosamente, ajuda e muito. Pedro, estamos mesmo já para quase nas perguntas finais. É mais cómodo entrevistar ou ser entrevistado? É muito mais cómodo entrevistar. Eu já sabia a resposta, mas tinha que perguntar mesmo. Ainda assim, a experiência de ser entrevistado? Fantástica. Antes de mais, porque estou a ser entrevistado por um amigo, o que de si só já ajuda. Às vezes é mais difícil. Mas de si só já ajuda e muito. Vou confessar que tinha algum receio, porque
E já tinha até comentado, onde é que eu agora tenho palheta para estar ali a falar 2 horas? Efetivamente, as 2 horas passaram a correr no instante. Mas é muito mais fácil entrevistar do que ser entrevistado. Se entrevistasse o Pedro Soeiro, qual era a pergunta que lhe farias para fechar a entrevista? O que é que o futuro te reserva? Responde. O futuro reserva-me, espero eu, que me reserve coisas boas, não só para o site, não só para a Ordina do Alentejo, mas essencialmente, e isso mais que tudo, para a minha família, para a minha mulher e para os meus filhos, que são efetivamente aqueles que são os mais, entre aspas, prejudicados por este meu hobby, por esta minha loucura pelo jornalismo e pelo querer informar e por querer que o site chegue mais longe e seja mais visto por mais pessoas e que seja sempre um orgulho para mim que o site exista e que o site seja visto e que tenha o feedback e que tenha o impacto que as pessoas têm demonstrado que o site tem. Pedro, muito obrigado por teres vindo. Nem preciso dizer publicamente a estima que tenho por ti e foi muito bom conversar contigo e muito bom também perceber o sucesso deste teu projeto. O Ordina do Alentejo está de facto a dar cartas no que toca à informação regional e a aproveitar muito bem essa ferramenta extraordinária que apareceu há uns anos atrás chamada internet. Pedro, obrigado. Zé, muito obrigado pela tua amizade e é recíproco, também não é preciso dizer aqui aos microfones da Despertar a estima que tenho por ti e mais uma vez muito obrigado. Muito obrigado então ao Pedro Soeiro, repetição 10 da noite de hoje, também no próximo sábado, quando forem 4 horas da tarde. Foi mais uma Volta do Rossio. Para a semana voltaremos com outro convidado ou convidada, veremos. Então, boa segunda-feira, boa semana.